gente. Primeiro, espero que vocês gostem e que vocês tenham gostado do texto. Eu gostei muito, mas eu achei um pouco difícil esse primeiro texto da Laís, por exemplo, né? Quer dizer, esse primeiro texto da Laís, que é o acontecimento da linguagem inclusiva. Aí ela começa, né, falando sobre, explicando, né, que ela vai analisar o discurso sobre língua e gênero em dois espaços distintos, e aí ela vai chamar de institucional, entre parênteses, leis e decretos, e militante, que é os blogs feministas e trans. Daí ela vai fazer uma análise lá, quase pro final, assim, lá no meio. E aí ela vai usar a análise do discurso do Peixe, né, para investigar as tensões, contradições e transformações dentro desses discursos. Eu confesso que eu não tenho quase nenhuma habilidade com Peixe. E aí eu meio que tentei interpretar do jeito que foi vindo na minha cabeça mesmo. Enfim. Daí eu separei aqui por conceitos fundamentais, né? Que ela vai trazer a formação discursiva, define o que pode e deve ser dito em um contexto ideológico. E aí ela vai falar muito sobre essa parte da ideologia, né? Que eu achei muito interessante. Que, tipo, apesar do texto usar muitos termos acadêmicos, assim, que eu não tô acostumada sobre essa parte de discurso, no fundo, dá para fazer uma interpretação com os dias atuais, assim, eu senti, assim, sabe? Tipo, consegui pensar em alguns exemplos, assim, atuais, principalmente nessa parte ideológica, né, que é o que tem pegado bastante. Enfim, então ela está ligada a uma formação ideológica, ou seja, né, as posições de classe e disputas sociais. Daí um exemplo que eu trouxe aqui de um trecho que ela falou na página 2, que ela diz, né, aquilo que, numa formação ideológica dada, determina o que pode e deve ser dito. Daí a gente passa para a parte do posição de sujeito, né, que ela fala também no texto, ela traz, que refere-se ao modo como o indivíduo se identifica com saberes de uma formação discursiva, né? O sujeito se identifica com uma formação discursiva pelo viés da forma sujeito e que diz respeito à forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais. A forma sujeito, para Peixe, realiza a incorporação de simulação do interdiscurso e é através dela elaborando seu dizer no fio do intradiscurso, o sujeito seleciona dizeres do interdiscurso para dele se apropriar, afetado pela ilusão de que aqueles dizeres são seus, e apaga os outros dizeres possíveis dos quais seu dizer se descola, reforçando a ilusão de estar na origem do sentido. É um pouco... Esse trecho tá na página 2 também, que eu trouxe lá, né, que ela cita, e fica um pouco complexo, assim, eu achei um pouco complexo, porque ela vai explicar lá forma sujeito, depois entra o interdiscurso, o intradiscurso, e aí eu tive que procurar sobre isso, porque não são termos que são comuns assim para mim, né? E aí eu trouxe uma definição aqui que eu achei no Google mesmo, que fala que o intradiscurso é frequentemente contrastado com o interdiscurso, né? Que se refere à relação de um discurso com outros discursos existentes. Então, esse seria o interdiscurso. O intradiscurso. Enquanto o interdiscurso analisa as relações entre diferentes discursos. O intradiscurso foca na organização e fundamentos do discurso em si. Enfim, essa parte eu tenho que fazer um esforço mental bem grande, assim, para associar, né? Porque, enfim.
Mas nessa parte aqui que ela fala... Cadê? Deixa eu achar aqui. Forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais, né? A forma sujeito. Aí essa é uma definição da forma sujeito, né? E aí ela vai falar da incorporação e de simulação do interdiscurso. É através dela que, elaborando seu dizer no fio do intradiscurso, ou seja, o interdiscurso você diz... Calma. O interdiscurso você se apropria, né, do que foi dito, do que já foi dito. Então, é através dela, elaborando seu dizer no fio do intradiscurso, ou seja, uma coisa organizada e com o funcionamento do discurso em si, o sujeito seleciona dizeres do interdiscurso para dele se apropriar. Né? Então, ele se apropria de outros discursos, né? Afetado pela ilusão de que aqueles dizeres são seus, e apaga os outros dizeres possíveis, os quais seu dizer se descola. Então, assim, se eu conseguir entender bem, e veio muito na minha cabeça assim, um exemplo de, tipo, esse pessoal que hoje em dia, tipo, de direita, que distorce tudo o que as pessoas mais progressistas falam, por exemplo. Sei lá, a pessoa foi lá e disse não sei o que, mas a cartilha gay, tipo, e aí pega o discurso, transforma em outra coisa, se apropria desse discurso para transformar em outra coisa. Enfim, me veio isso na cabeça. Espero que não tenha ficado tão confuso para vocês, assim, que eu tentei explicar da parte que veio assim na minha cabeça enquanto eu lia. Daí, né, continuando, existem diferentes formas de identificação com os saberes de uma formação de discurso, né? Que aí ela vai falar sobre elas no texto, que é a identificação plena, repetição dos saberes sem questionamento, contra-identificação, a que questiona, mas permanece na mesma formação discursiva, e a desidentificação, que abandona uma formação discursiva para adotar outra. Aí tem uma citação também da página 2 que ela fala. A identificação plena caracteriza o discurso do bom sujeito. A contra-identificação e a desidentificação acontece quando o sujeito se desloca de uma formação discursiva à outra. Aí, essa relação de bom sujeito e mau sujeito que ela vai falar no texto, eu não peguei muito bem, assim, tipo, a essência do que seria o bom sujeito e do que seria o mau sujeito. Daí ela vai trazer o acontecimento enunciativo, né, quando novas formas de dizer surgem de um conflito com os saberes já estabelecidos. E também ela vai falar que gera tensão e transformação sem romper completamente com o passado. Aí aqui também tem uma citaçãozinha. O acontecimento discursivo, rompendo essa ordem, instaura um novo sentido, até então impossível. Faz trabalhar a memória do dizer, a estrutura, o repetível, provocando um reordenamento no que pode ser dito. Ao mesmo tempo, a ordem da repetibilidade permanece lá, ressoando, pois não é possível apagar nem a memória, nem o outro sentido. Então, assim, né, o que ficou na minha mente foi que uma coisa não substitui a outra, assim, né? Os dois acontecimentos, eles vão continuar lá. E aí depois ela fala na página 3, né? Esse acontecimento promove não uma ruptura, mas uma coexistência tensa e conflitante, né? Então, tá lá as duas coisinhas conflitando entre si, assim. Daí ela vai trazer a língua no acontecimento discursivo, né? Daí eu coloquei alguns tópicos aqui que ela fala no texto. Tem autonomia relativa, ou seja,
está presa a regras, mas também permite resistências e falhas. Considera a relação entre história e língua sob um ponto de vista materialista, no qual interessa o efeito das relações de classe sobre as práticas linguísticas. Ou seja, a língua é a mesma para todos, mas o uso ideológico dela varia. Então, né, a língua é um instrumento, né? A língua é um instrumento que a gente usa e, através dela, a gente faz os usos ideológicos que convém pra gente, né? Naquele momento. O que interessa em seu estudo é como as diferenças se reinscrevem nas diferenças de sentido, o que conduz a direções diferentes determinadas pelos interesses ideológicos que estejam em jogo. Ela tem uma autonomia relativa, embora tenha regras fixas. Também permite resistência, falhas e transformações. Aí aqui, deixa eu pensar aqui, que é um trecho que também ela cita, né? Reconhecendo a permanência de um sistema que rege a língua, Péchet retoma Henry para explicar a autonomia relativa da língua. São as leis internas que regem esse sistema e que, em sua totalidade, constituem o objeto da linguística. Essas leis importam para a teoria pechetiana porque constituem a base dos processos discursivos. O sujeito não se serve acidentalmente da língua para expressar suas atividades cognitivas. Pelo contrário, o discurso está atrelado à língua, de forma constituinte, não existindo sem ela. Ainda que a língua, sendo a mesma para o revolucionário e o reacionário, seja indiferente à divisão e à luta de classe, a recíproca não é verdadeira. As classes a utilizam de modo determinado, principalmente na luta política, que foi o que a gente falou aqui um pouquinho antes, né? Que a língua, ela é a ferramenta, né? E de acordo com o seu uso ideológico, ela vai variando aí, né? Página 4 também tem uma citação. A língua se apresenta como a base comum de processos discursivos diferenciados. Os processos ideológicos simulam os processos científicos. Daí ela vai trazer algumas leis, né? Tipo, ela vai fazer a análise das leis do Rio Grande do Sul. Eles, como fala? Criaram? Acho que criaram umas leis, né? De acordo com a língua mesmo, né? Pra gente deixar essa... Eu não sei se isso aconteceu bem na época da Dilma, na real, né? Porque quando a Dilma era presidente, teve isso, assim, né? De presidente ser uma palavra que remete ao homem, né? Então, ela queria ser chamada de presidenta. Então, através disso, acredito eu, né? Que eles sancionaram essas leis aí para poder deixar a língua menos clubista, né? Tipo, menos machista, né? Enfim. Aí ela traz a SD1 e aí eu meio que fiz umas anotações sobre cada uma dessas leis, né? Porque ela também faz a análise, a reflexão. SD1 obriga a flexão do gênero em diploma, né? Presidente, presidenta. Mas ainda acontece numa lógica binária, né? Presidente, presidenta. Há uma correspondência entre sexo e gênero que não problematiza a questão. O gênero corresponde ao sexo. Isso na página 5. Aí, a SD2 institui o uso da língua inclusiva, exigindo o uso do feminino sempre que a mulher for mencionada.
contrariando o postulado gramatical de neutralidade, ao destacar os gêneros masculino e feminino, não se abre brecha para questionar o binarismo de gênero. Então, aí a gente também continua, né, no binarismo, porque o homem vai continuar lá, a forma masculina vai continuar lá e, incluindo a forma feminina, a gente vai continuar tendo 2. O S3 estimula o uso dos 2 gêneros no plural e substitui homem por homem e mulher. Mesmíssima coisa, né? Página 7. Ainda que o uso e a gramática postulem a predominância de um gênero sobre o outro, a proposta visa combatê-la. Aí, ela vai falar também, né, que mesmo que de homem passe a ser homem e mulher, o homem sempre vem primeiro. Então, homem e mulher, por que não mulher e homem, né? Aí ela vai falar, no entanto, há contradições. Homem e mulher, a mulher é incluída num nível lexical, mas seu papel é sintaticamente secundário. E aí, enfim, né, a reflexão que fica é que, mesmo a linguagem tentando ser inclusiva, ela se limita ao binarismo, sem abrir espaço para as identidades não binárias, né? Aí tem um trecho na página 9 que vai dizer: a PSIB, embora impulsionada por uma proposta de linguagem inclusiva, não se afasta do binarismo de gênero, disfarçada por uma intenção de inclusão, reproduz os saberes tradicionais. Aí a gente vai para a análise de um blog, né? Que aí vem o discurso militante. A SD4, escrita pelo Juno, blog Batatinhas. Bom, é um posicionamento de discordância com o discurso institucional, né? Aponta que as identidades não binárias são apagadas na linguagem comum e não abrange as pessoas que não se encaixam nessas categorias rígidas de feminino ou masculino. A neutralidade de gênero não visaria apenas combater um suposto sexismo estrutural da língua, mas também reconhecer que existem outros grupos que precisam ser incluídos de forma não binária num sistema que tende ao binarismo. E aí vai trazer a crítica, né, de fórmulas como todas e todos, né? O mesmo caso lá de homem e mulher, que continua mantendo o binarismo. SD5 vem as sugestões de uso neutro, né? Uso de pessoa como alternativa. Ela, ele, irmã, irmão. A forma pessoas teria o potencial de abarcar a totalidade da diversidade de gêneros sem incluir explicitamente nenhum deles. Página 9, isso, né? E aí seria uma forma, né, como ela disse aí, de não precisar trabalhar de forma binária, né? Tem pessoas é uma forma neutra e não modifica a morfologia da língua, né? Teve uma época aí que todo mundo estava achando que a língua ia mudar, que não sei o quê, e aí nananã. Tudo isso por causa da língua não binária, né? Mas enfim, da linguagem não binária, enfim. Complicado. Aí, a conclusão, né? Já vamos aqui para a conclusão, que ela traz que a linguagem inclusiva não é só apenas uma questão gramatical, né? Óbvio, mas discursiva e ideológica, né? A gente já falou sobre a parte ideológica lá em cima, então a gente meio que pode pensar, né? Por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, que eu falei lá em cima sobre se apropriar, né, dos discursos. Então, tipo, viado. Algumas pessoas se apropriam desse nome viado para insultar, por exemplo, né? E aí tudo isso vai de acordo com a sua ideologia. Então, se você é uma pessoa que ideologicamente é
assim, birutinha da cabeça. Enfim, né? Você vai usar a palavra viado como um xingamento, né? É, é meio isso, assim, tipo, que essas coisas que meio que vêm na minha cabeça quando a gente fala dessa parte da questão discursiva e ideológica, né? Nada nunca é dito, tipo, é, à toa, né? Sem nenhuma, sem nenhum objetivo, né? Aí ela vai falar da posição institucional, que tenta incluir mulheres dentro do binarismo, mas no final das contas, né, falha, né? Assim, de outro lado, né? Tipo, tirar a tampa de uma panela para poder caber na outra. A posição militante, que questiona a lógica binária e propõe novas formas de enunciar o gênero. Aí a autora ela fala sobre a emergência de um acontecimento enunciativo, a entrada do não-binarismo na formação discursiva feminista, que não se limita mais ao o que dizer, mas também passa a discutir como dizer, né? Por exemplo, por que homem vem primeiro de mulher? Não basta só você, tipo, incluir a palavra mulher quando você vai se referir a todas as pessoas. Você precisa pensar também como você vai dizer isso, né? Então, implicitamente, né? Quando você diz homem, mulher, você está colocando o homem na frente ali, né? À toa não foi que né, isso existe até hoje. Né? Então, ao surgir uma nova forma de dizer que inclui identidades antes apagadas, como as não binárias, ocorre um acontecimento enunciativo. Isso reorganiza os saberes dentro da formação discursiva feminista. Enfim, e aí no final das contas, o que fica é que a discussão sobre a linguagem inclusiva não é só sobre palavras, né, mas sobre visibilidade, poder, identidade. Propõe uma linguagem como uma ferramenta de resistência e a linguagem e traz também que a linguagem inclusiva desestabiliza as estruturas tradicionais, abrindo espaço para existências antes apagadas, né? É isso sobre esse texto.